Olá, Lucilene. Olá, Luiz. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho apresentar a proposta de revisão do layout e a proposta 3D da suíte de vocês. E eu gostaria de apresentar já a primeira vista da suíte, né? Que eu acho que dessa forma vocês, como clientes, conseguem entender melhor do que eu estou falando. E eu vou passar por algumas etapas para que a gente consiga demonstrar de forma clara, explicar alguns porquês de soluções. E eu quero começar, Lucilene e Luiz, pelo layout, tá? O layout, eu já quero tirar o elefante da sala. Vocês me solicitaram que o closet fosse instalado externamente, o closet não, a penteadeira fosse instalada quase externa ao closet. Eu testei essa possibilidade, porém, ela não ficou boa por alguns motivos. O primeiro deles é a perda de espaço de armazenamento nos guarda-roupas. Eu transfiro essa bancada que, quando ela está no fundo, ela está aproveitando o espaço e aqui ela fica de forma reduzida. Então aqui eu só preciso ter 35 centímetros, em torno de 36 centímetros de profundidade por 65, então eu reduzo a profundidade dela e aumento a largura, porque se eu coloco ela aqui, ela só teria 55, poderia ser os mesmos 35 ou um módulo desses daqui que está em torno de 38. É um pouquinho menor de profundidade, mas aqui eu ganho muito mais largura nela, tanto que eu consigo ter duas gavetas. Então, esse é o primeiro motivo. Agora, o segundo motivo que eu consegui testar e enxergar isso no 3D é estético, porque quando eu crio um vão aqui, quase um dente, essa projeção linear aqui do closet, ela fica desequilibrada, porque eu tenho que criar um dente aqui que esteticamente não fica legal. Então, se eu consigo destacar o módulo do closet de forma única e aproveitar o espaço do fundo, eu consigo ganhar mais espaço de armazenamento, mais beleza e mais funcionalidade, entende? Então acredito que essa solução da bancada no fundo é a melhor solução para o closet. Ela é prática, funcional e vocês ganham mais armazenamento, tá bom? Então, agora dando início, né, a essa passeio pela suíte. Aqui a gente tem a porta com abertura normal, tá? Vamos utilizar as mesmas portas, porém aqui no fundo eu trabalhei com uma cabeceira horizontal, é, naquele MDF que vocês utilizaram na sala, no Gal Champagne. Porém, na projeção da cama eu trabalhei com duas cabeceiras estofadas, isso para trazer conforto e para trazer também descolamento da cama com a cabeceira amadeirada, tá bom? Ela é iluminada por uma fita de LED, que vai jogar essa iluminação para cima de forma difusa. E no lado próximo à cortina, eu consegui colocar um criado, tá? Um criado da Leroy Merlin. Eu achei o modelo bacana, ele não é tão caro. Isso ajuda naquele objetivo que a gente tem de fazer uma suíte mais econômica, apesar de hoje em dia tudo tá caro e o apartamento de vocês é muito bonito e nisso a gente não pode deixar com que essa questão econômica reduza a qualidade do apartamento de vocês. Aqui nesse projeto eu tentei trazer o máximo de economia, mas tem algumas soluções que eu precisei fazer por questões de funcionalidade e para a gente resolver alguns pontos que ficam funcionais e estéticos também. E falando nesse ponto, a gente aqui trabalha com a mesma cama king que a gente já tinha discutido na primeira etapa de layout. Aqui nessa região, a gente tinha conversado com a porta de abrir para fora, mas testando e testando, eu chequei que essa solução não era tão boa, tá? Por quê? Porque se eu consigo esconder essa porta e fazer com que ela corra lateralmente,
se é uma porta de correr, seria mais prático. E pensando na economia, eu criei um painel apenas para esconder a porta, tá? Esse painel, eu vou mostrar para vocês aqui na vista de frente, ficou da seguinte maneira. A gente tem um painel em Nogal Champanhe apenas para esconder a porta, mas que ele fica alinhado com o rebaixamento de teto e acomoda o fim da cortina, tá? Então, para que a gente não ocupe toda essa parede, aqui eu transferi o ar-condicionado de lugar, porque eu acho que nessa posição ele fica melhor alinhado, porque aqui a gente tem mais área, e também transferir a TV de lugar, porque aqui a gente consegue ter uma parede de painel, mas sem utilizar o painel, porque isso aqui atrás é pintura, e ainda a gente ganha um espaço para criar um rackzinho aqui para vocês armazenarem coisas de TV, coisas de quarto, algum livro, tudo que vocês necessitarem, tá bom? Então, essa parede ela ficou resolvida de forma funcional e também estética. Eu acho que ficou bonito dessa forma. A gente gasta um pouquinho a mais porque tem que construir o painel, mas resolve a questão da porta abrir para dentro ou para fora, que atrapalhava tanto internamente o banheiro quanto internamente ao quarto, entende? Então eu acho que fica uma solução legal. Agora, entrando no closet, que é um ambiente que a gente já conversou inicialmente, né? A gente tem um closet dividido em duas partes, né? Três partes, né? Da penteadeira, um módulo para o Luiz ou para a Lucilene e outro módulo para o Luiz ou para a Lucilene, que vocês vão escolher qual parte é igual. A princípio, eu fiz a divisão dessas partes de forma igual, tá? Que vocês podem ter uma noção de como ficou. Portas em MDF areia, puxador simples de cava, tá? No fundo temos um nicho amadeirado para destacar, porque aqui fica penteadeira. A divisão ficou da seguinte forma: parte inferior, as prateleiras sapateiras de correr, três delas, tá? Aí tem gavetas divididas em tamanhos diferentes. As de cima eu sempre coloco para roupa íntima, 12 centímetros. Aí a gente tem mais uma de 12 e uma maior de 20. Aí, na sequência, a gente tem a parte de cabideiro e um maleiro superior. Aí, na sequência, temos as divisões em nichos, tá? Para roupas dobradas. Consegue ter mais delas. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis divisões e na a outra a gente tem três. E aqui a gente tem um armário menor para que vocês consigam colocar outras coisas. Na parte da penteadeira, aqui é a parte do acesso, né? Tanto que vocês conseguem enxergar a profundidade do rack, que ele é bem curtinho, tá? Ele tem em torno de 25 centímetros. E o acesso ao closet ficou com forma esteticamente agradável, porque eu ripei o acesso dele, né, que ele está em MDF areia, para não deixar aqui lisa a lateral do móvel, então a gente traz uma estética agradável dessa forma. E no fundo a gente tem o, a parede espelhada com fitas de LED, tá? Então isso é muito importante. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês de como ficou essa visão. Olha para você ver que bonito que ficou. As, a bancada aqui da penteadeira, duas gavetinhas, o puffzinho para você se maquiar, Lucilene. Aqui no fundo a gente tem nichos na esquerda e nichos na direita para você ter mais espaço para guardar alguma coisa, para mexer. E a parede espelhada, né? O espelho com duas fitas de LED para iluminar perfeitamente o seu rosto. E esse espelho maior, ele também tem a função de você se enxergar de corpo inteiro quando estiver experimentando alguma roupa, é, sei lá, testando algum sapato. Então tudo isso fica muito agradável e funcional, tá bom? Agora eu quero dar com vocês um passeio pelo quarto de forma em tempo real, né? Checar aqui se está tudo ok. Tá sim. Então, pessoal, no quarto de vocês, a ideia é a seguinte: é esse quarto agradável, funcional, completamente novo, tá? Com uma iluminação pensada. A iluminação
Eu tentei respeitar o que a gente já tinha utilizado no quarto do Lucas, porque é importante que a gente tenha lembranças. Então eu repeti soluções tanto no escritório, quanto no quarto do Lucas, quanto aqui, tá bom? Então, esse embutido, essa luminária embutida Eclipse. Aqui temos a R70 circulares, o pendente Globo, tá? Que é um pendente que eu gosto muito. Iluminação na Sanca, a cortina em linho, tá? Aqui a gente tem o acesso ao closet ripado e internamente temos essa situação para você se maquiar, Lucilene. Rosto completamente iluminado, espelho de corpo inteiro e os nichos lateralmente, tá bom? O banheiro a gente já tinha explicado para vocês na outra proposta, ele não mudou, ele continua dessa forma, mas vocês podem entender que ele respeita completamente a decoração do quarto. Então tudo isso fica muito agradável. Aqui a gente tem a nova porta, o piso vai até mais ou menos dentro do quarto. Aqui a gente tem a divisão em uma soleira de granito e o revestimento lateral no mesmo porcelanato Mont Blanc que a gente utilizou no banheiro. Então assim ficou a suíte de vocês, pessoal. É uma suíte agradável, uma suíte bonita, uma suíte funcional e que eu espero que atenda à demanda de vocês, tá bom? Muito obrigado.